Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite e bom dia e boa tarde, boa noite a quem irá nos assistir pelo YouTube. Estamos iniciando mais um culto familiar. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma noite na Tua presença, Deus, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Ah, Deus maravilhoso, que o Seu nome seja entronizado mais uma noite, meu Pai, mais um dia, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Ah, Pai, abençoe esse culto, Senhor, que será feito, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Ah, Senhor, que cada palavra aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Que cada palavra aqui, Senhor, seja o Teu Espírito Santo falando a cada coração, Pai, daqueles que estão aqui, Senhor, ouvindo nesta noite, dos que vão ouvir, meu Pai, essa passagem, essa mensagem, Senhor, pelo YouTube, Pai, em nome de Jesus, Pai. Fala aos corações, Senhor, e recebe o nosso louvor agora a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Nós vamos cantar agora um louvor para exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Quem se compara a ti e criou o universo e acalma o vasto mar e suas ondas sobre mim, que se compara a ti, que um novo dia traz essa esperança, segurança e amor. És magnífico, eterno, grande Deus, glorioso Jesus. Nada vai se comparar a ti, Jesus. Quando a noite vai, a alegria vem chegando e ao amanhecer nós teus filhos te louvamos. És magnífico, eterno,
ti, Jesus. A ti, Jesus. Nada vai se comparar a ti, Jesus. Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, para aqueles que estão assistindo online, para os que vão assistir em breve, né? Hoje irei trazer para vocês aí a palavra de Jesus Cristo, né? Vou fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento rogo a Ti apenas que o Espírito fale através de mim, Pai amado, que não seja a minha boca, porém a Sua, fale através de mim, que chegue aos corações daquele que o Senhor quer que ouça a Tua mensagem, seja tocado pelo Teu Espírito, que essa palavra seja ajuda para alguém, ela possa ser âncora para alguém, possa guiar alguém em alguma dificuldade, alguma necessidade, no que for da tua vontade, Pai amado. Que a honra continue para sempre sendo tua, todo louvor e toda a glória, porque só tu é digno, Pai. E por isso estamos aqui prestando esse culto a ti, Deus. Assim te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre uma história bastante conhecida, vou começar falando sobre uma história bastante conhecida, né? Que é a história do rei Salomão, filho de Davi, um homem extremamente conhecido na Bíblia. Salomão, ele foi agraciado por Deus, né? Com muita sabedoria, né? Deus deu aí para ele a chance dele pedir o que ele quisesse. E como ele já ouvia do pai dele, desde quando moço, né? Os salmos, eles passam muito isso. Que ele ouvia desde o pai dele, desde quando ele era moço, que tudo se resumia à sabedoria, que a sabedoria era tudo. Ele viu naquela oportunidade ali, né? A oportunidade perfeita para pedir sabedoria a Deus. E Deus, como a palavra dele não faz curva, né? Concedeu a ele toda a sabedoria e inteligência, e ele, portanto, se tornou o homem mais rico, sábio, né? O rei, poderia dizer aí nos dias de hoje, mais top de linha ali daquela era, né? E na Bíblia diz que não houve, não haverá rei mais sábio que Salomão, né? Então, assim, ele realmente, Deus deu a ele uma coisa que ele nunca mais concedeu ou permitiu com que homem nenhum alcançasse, né? Então, ele teve isso tudo. E a minha pregação de hoje, ela vai trazer o quão estrondoso foi o reino de Salomão, o quão foi as conquistas dele, e a gente vai fazer um paralelo, né, em relação à nossa vida espiritual com a vida do rei Salomão, e depois vamos trazer um pouquinho também de alguns conselhos, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou pedir à nossa irmã Carolina que solte para mim aí Eclesiastes, o capítulo 2, os versículos aí que eu pedi, né, do 1 adiante, por favor. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol.
Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Amém, graças a Deus, glória a Deus. A gente vai perceber por essa narrativa de Eclesiastes, né, que Salomão ali, ele parece meio meditabundo ali sobre as coisas que ele fez, né, durante a vida, e é como ele diz, né, ele conquistou tudo, tudo que ele podia conquistar, ele viveu tudo que ele podia viver, ele teve todo tipo de tesouro, pedra, pano, tecido, tudo. Não houve nada que Salomão não quisesse, que ele não tenha se dado aí, né, o prazer, o luxo de ter com ele. O engraçado é que você vai perceber um homem com a maior sabedoria do mundo e com a maior riqueza do mundo, tendo tudo isso, né? Tendo tudo isso que ele conquistou, e ele se sente, eu poderia dizer, vazio, né? Como ele falou, correr atrás do vento. Ele labutou bastante, ele trabalhou tudo que ele podia trabalhar, ele colocou todas as forças dele em tudo que ele podia colocar, para no final das contas ele olhar para tudo aquilo que ele construiu e falar assim, caramba, eu batalhei por isso. É como se no final das contas ele percebesse que tudo aquilo, né, que ele levou, que ele construiu, que ele realizou, toda a obra que ele realizou, não fosse nada, né? Isso me lembra até uma história, abrindo um parênteses, né, que me fez muito lembrar quando eu estava lendo essa passagem, que alguns historiadores falam, né, que perguntaram uma vez o porquê que no enterro de Alexandre o Grande, ele foi enterrado com os braços para fora, né? E responderam que ele pediu isso porque ele queria que todos soubessem que, por maior que ele fosse, nada que ele conquistou na terra ele ia levar com ele. E caramba, quando eu li essa passagem de Eclesiastes, quando eu peguei esse capítulo, eu falei assim: caramba, isso foi o que Salomão sentiu. Eu acho que quando ele se deu conta de que tudo que ele fez durante a vida inteira ele podia ter feito em algo melhor, ele podia ter torrado o tempo dele, torrado a energia, o trabalho em algo melhor, e que, por mais que ele tivesse sabedoria, ele não encontrou o que era esse algo melhor. Olha que incrível. Cara, eu paro para pensar nisso. Eu acho uma coisa assim impressionante. Ele tinha toda a sabedoria e ele, no final das contas, não conseguiu descobrir a forma melhor de poder usar a sabedoria que ele tinha. Tudo que ele fez, ele reduziu a nada, né? Algumas pessoas falariam, né, que a tradução que foi feita antigamente, né, que ele falaria que é vaidade de vaidades, mas não é a tradução correta, né? Algumas dizem que é poeira e cinza, tudo que ele fez. As mais conservadoras falam que ele correu atrás do vento e percebeu que o esforço foi em vão, né? São as traduções mais próximas aí de tudo que ele, ao fim de tudo, né, olhando para a vida dele, o que ele chegou a essa conclusão, né? E a gente vai percebendo que, assim como ele, o povo de Israel todo, ele tinha um propósito enviado por Deus. E o propósito deles era seguir a Bíblia, seguir as leis, né? E como estava num período de bastante guerra, de bastante inimigos, muitas vezes tinham que entrar em guerras, tinham que defender a terra, conquistar terras, enfim, era um trabalho bastante árduo, mas eles tinham um propósito. Agora o rei, ele pegou a melhor época, né? Davi já tinha conquistado muita coisa. Salomão ali, ele pegou uma época, pode-se dizer, de bonança. E com tudo que ele tinha e com que todas as bênçãos que Deus despejou sobre a cabeça dele, ele ficou desnorteado. É como se fosse aquela criança que nunca viu dinheiro e pega o dinheiro pela primeira vez e compra tudo. Depois fica sem saber o que fazer, né? Mas o que acontece? Aí temos um paralelo que é agora onde eu quero falar sobre, que é Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 23. Pode soltar. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam.
Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amém. Maravilha. E aí a gente chega no ponto-chave que Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, ele não conseguiu ver, né? O próprio pai dele, Davi, já tinha falado sobre Jesus em alguns de seus salmos, e ele, com toda a sua sabedoria, não se atentou, né, que de repente ele poderia ter usado a sabedoria dele, o tempo dele, para tentar desvendar um pouco mais do que era eu poderia dizer, essa presença divina que fazia o coração de Davi bater diferente de talvez os outros reis, né, que haviam de vir após ele. E Jesus começa nesse sermão, né, na verdade não é o começo, já é o meio de um grande sermão que ele está passando ali, e falando sobre isso, né, sobre tesouros, tesouros no céu, porque os tesouros na terra realmente são tudo perecíveis, moedas, ações, tudo que você consegue ter na terra, alguém pode te roubar, uma catástrofe pode destruir, tudo que você investir pode ser levado embora, pode ser queimado, né? Nada é indestrutível enquanto terreno, mas no céu não. Só que aí algo me pegou que eu achei muito interessante, que foi quando ele começou a falar ali dos seus olhos serem trevas, né? Porque eu fiz essa ligação, porque Salomão ele fez essa comparação quando ele estava vendo sobre a vida dele, né? Da pessoa do sábio e do insensato. E eu fiquei me perguntando, né? Se quando Jesus fala, se a luz que há dentro de você são trevas, o que ele quis dizer com isso? Como a luz que está dentro de você são trevas? E aí me veio aquele estalo, que é quando aquilo que Deus entrega a você para que você faça bom uso, você usa do jeito errado. E eu percebi que ali foi o que Salomão fez. A sabedoria de Salomão era tão grande que ele poderia, né, assim como Davi fez antes dele, assim como na época dos juízes outros fizeram antes deles, ele poderia ensinar sobre o Deus dele a muitas nações. Ele poderia, de modo pacífico, entrar em outros reinos e fazer acordos, fazer o que fosse. Ele tinha muitas e muitas coisas que ele poderia fazer para que o nome de Deus fosse exaltado, para que o nome de Deus fosse glorificado, não só por vitórias em guerra, mas por gratidão, por honra, por louvor, por qualquer coisa que fosse. Acredito que esse talvez fosse o propósito inicial de Deus. Ou mesmo que não fosse, ele podia ter, né, usado a sabedoria para perguntar a Deus, de repente, o que ele poderia fazer. O que me faz pensar que, independente do dom que Deus tenha te dado, sem a direção de Deus, você pode transformar o seu dom, entre aspas, em uma maldição. Ou por que em uma maldição? Porque aquilo que Deus te dá para a glória do nome dele, sendo usado em qualquer outro tipo de proveito, não fará bem. Tanto que aí eu acredito, né, que quando Jesus fala isso, se a luz que está dentro de ti for trevas, quão grandes trevas são elas? Porque aquilo que você usa, que Deus te deu, e você usa em outro proveito, seja proveito próprio, né, seja qualquer motivo para não glorificar o nome de Jesus, não glorificar a bondade, a misericórdia, a graça dele, você está fazendo uma coisa, eu diria, errada, né? Como diz na palavra, aquele que não ajunta, espalha, né? Então você não está seguindo a Deus. E isso leva a refletir, né, que eu passo a vocês também, o que que às vezes Deus, o que que às vezes Jesus nos concedeu que a gente poderia estar usando de um modo diferente, que às vezes ele nos concedeu para que a gente esteja glorificando o nome dele e a gente de repente está usando de outro modo, né? Apenas para proveito próprio, usando às vezes sem mesmo pensar ou sem pedir o direcionamento. Muita coisa dá para usar proveito próprio, é verdade. Eu não estou falando só de dons espirituais, eu estou falando de qualquer coisa, né? Por exemplo, tem gente que às vezes tem um carro, usa para fazer muitos passeios, para viajar com a família, mas se recusa a dar carona para o irmão que está com compra na rua e ele vê passando. Às vezes você vê uma pessoa que você conhece ou da sua igreja andando debaixo de chuva sem um guarda-chuva e você se recusa a dar uma carona porque ele mora a 2 quilômetros depois da sua casa
porque vai gastar R$ 2 a mais de combustível. O que que Deus te deu que você pode usar de forma diferente, que às vezes você está usando sem, eu diria, até ser grato pelo que Deus te deu, né? Aquilo que Deus dá, a palavra do Novo Testamento deixa muito claro que Deus, ele não, quando ele fala de dons espirituais principalmente, que aquilo que ele deu um pouco para cada, para que não fique ninguém independente, para que uma pessoa possa depender do outro. E eu acho que é assim a nossa vida espiritual também. E a perdição de Salomão foi essa. Ele tinha tanto e conquistou tanto que ele se perdeu. Ele não soube como gerir a sabedoria dele, não soube no que empregar os esforços dele, ele não soube fazer da vida dele um, eu poderia dizer, um pasto fértil para que ele mesmo pudesse se alimentar e alimentar a intimidade que ele poderia ter com Deus, que lhe presenteou com um presente tão maravilhoso, né? Que é toda a sabedoria. A gente vê isso nos dias de hoje, né? Que as pessoas elas estão apenas pensando em acumular tesouros terrenos. Você hoje vê todo mundo fazendo as coisas por dinheiro, por fama, por status. No final das contas, se ficarem num leito de hospital, se ficarem numa cama em casa, né, quase morrendo, eles vão olhar para toda a fama, para todos os troféus que tem, para todas as conquistas e falar assim, ué, o que que isso vai me ajudar daqui para frente? Sem Jesus, sem a vida eterna, você não tem como ter um alento após a morte, né? Jesus, ele olhando para, eu diria, olhando para os corações que estavam voltados para esse tipo de prática, eu acho que possivelmente esse conselho foi dado com esse intuito, né? Porque acumular tesouros na terra é fácil, mas e no céu? Como que se acumula tesouros no céu? Eu vejo tesouros no céu, né? É como atos que você faz que Jesus faria e que agradam a ele, né? Isso daí dá propósito à vida. Pensa que se você não tivesse que acumular tesouros no céu, você não teria um propósito na vida. Por quê? Qual é o seu propósito? Né? Porque acumular tesouros no céu é um proveito próprio seu. Mas se você não tivesse que acumular tesouros no céu para que você garanta a sua vida eterna, você poderia viver a sua vida só contando com a graça e a misericórdia de Jesus e não precisar praticar nada. E os tesouros no céu são um propósito que fazem com que sua vida, né, ele deu o que faltou para Salomão. O que faltou para Salomão? Um caminho literalmente específico para que ele pudesse alimentar a intimidade que ele tinha com Deus e para que ele pudesse viver de um jeito que Deus se agradasse. E como isso? Aí você me pergunta, e como isso? Como isso é simples, né? A própria Bíblia, ela vai dizer ali em Marcos capítulo 10, se eu não me engano, versículo 21, não tenho 100% de certeza, que é a história de um jovem rico que ele quer seguir a Jesus e pergunta o que ele tem que fazer. Ele conhece a lei, né? Já é bem instruído e Jesus manda ele abandonar tudo e seguir. Ele não quis. Por que que ele não quis? Porque ele tinha muito dinheiro. Ele era muito rico. Ele não quis abandonar para poder seguir Jesus. Só que esse dinheiro todo, no final das contas, não vai com ele. Se não houver se não houve um arrependimento, né, após a proclamação do evangelho, não importa o quanto dinheiro ele tinha, qual brasão da família dele, ele queimou no inferno. Simples. Né? E, infelizmente, muitas pessoas boas, às vezes, acham que por fazer bondade, por fazer caridade, por fazer coisas extraordinárias, estão acumulando tesouro no céu. Só que o tesouro no céu ele só vem por intermédio de Jesus Cristo, porque ele que dá o caminho e ele é o caminho. E esse tesouro no céu é quando ele fala lá, né? Que ele fala assim, que vocês me viram nu e me vestiram, me viram com fome e me deram de comer, me viram com sede e me deram de beber, né? Isso, aí pergunta, e quando fizemos isso? Ele fala, quando fizeram isso a um dos meus, fizeram também a mim. Isso, para mim, é uma das maiores coisas que exemplifica o tesouro no céu. Por que tesouro no céu? Porque se você faz isso por causa de Cristo, se você permitiu que Cristo mudasse o seu coração para que você pudesse seguir agradando a Ele, seguir cultivando isso dentro de você, significa que o seu comportamento, significa que o seu jeito, o seu modo de ver a vida, o seu modo de agir está sendo moldado de forma que agrade a Deus. Com isso, a sua intimidade está sendo alimentada, com isso, o seu espírito está sendo alimentado,
Com isso, você está se tornando uma pessoa que vai servir de exemplo para outros. No próprio Provérbios, capítulo 18, existe uma parte lá que fala, né, que nós comeremos o fruto da nossa própria boca, da nossa própria língua, né? Por quê? Porque às vezes o que a gente fala, quando a gente não tem o corpo transformado, o corpo no sentido de comportamento, né? A nossa carne, o que a gente fala, a forma que a gente fala, que a gente age. Se a gente não tem isso modificado, a própria maneira que a gente fala, que a gente se dirige, a nossa educação, a nossa forma de aconselhar, tudo isso, às vezes, pode ser tesouro no céu, ou não. Ou às vezes pode ser um pêndulo que vai te levar para a morte. Quando você vê a sua vida, né, quando você para olhar, analisar a sua vida, e você observa, quando diz na Bíblia que a vida e a morte, né, o poder da vida e da morte estão na boca, você fica se perguntando, né, que o que que ele quer dizer com isso? O que que a Bíblia quer dizer com isso? Antigamente eu ouvia muito falar que aquilo que você profetiza, que você fala bastante, você está atraindo para você. Eu até brinquei com a minha esposa, falei assim, vou fazer um mantra de 1 hora ficar falando, né? Dinheiro, fé, prosperidade, dinheiro, fé, prosperidade, dinheiro, fé, prosperidade. Vou ficar falando isso por 1 hora todos os dias, porque se as pessoas têm tanto medo das palavras ruins porque atrai, então eu vou fazer isso aí para poder atrair as coisas boas, eu não preciso nem trabalhar. E estudando a Bíblia essa semana, eu entendi o que quer dizer que a palavra falada, o que você fala, atrai. Não é que o que você fala atrai para você, é que a forma que você fala e como você coloca o que você fala cria os caminhos para bênçãos ou maldições chegarem na sua vida. Mas como assim? Como assim é simples. Imagina que você é uma pessoa, às vezes, que não tem paciência para ter relacionamentos interpessoais. Você vai falar de forma estranha com as pessoas. Então, às vezes, quando alguma oportunidade surgir, quando alguma coisa em grupo, quando algum passeio, quando alguma confraternização, quando qualquer coisa surgir, você vai ser a última pessoa a ser lembrada. Por quê? Porque o seu modo de agir, de ver, de falar, não condiz com o tipo de pessoa que alguém quer estar perto. E aí você vai olhar as pessoas te colocando distante dela, as pessoas te tratando com indiferença, e vai falar assim: nossa, eu profetizei contra a minha vida. Não, você não profetizou contra a sua vida, você está usando sua boca como uma fonte de desgraça. Mas não é porque você está profetizando, é porque você afasta pessoas. E aí, isso vai voltar contra você. Só que o mais incrível, é por isso que eu fico pensando, né? Que eu acho tão incrível. Porque mesmo Salomão tendo tanta sabedoria, sendo rodeado de pessoas, ainda assim ele não tinha uma coisa que hoje nós temos, que é Jesus. E isso faz toda a diferença. Por que isso faz toda a diferença? Porque o primeiro momento onde você começa a ter esse tipo de comportamento, o Espírito Santo vai lá e te constrange. Isso já muda o jogo. Segundo momento, quando você começa a perceber que você está fazendo coisas que não condiz com o que Jesus e com o que a palavra, né, dizem a respeito de você, vem na sua memória, né, o que Deus diz sobre você, o que a palavra diz, como é que você deve agir, se portar, o que você tem que fazer, né? Então, o que eu digo hoje, a coisa assim que me fez refletir bem foi isso. Foi sobre como, como o cultivo de tesouros no céu, eu digo propositalmente, né? Propositalmente, o cultivar tesouros no céu propositalmente. Como que isso tem impacto direto na nossa mudança de vida? Quando a gente para refletir que tudo que a gente faz é para a glória de Deus, né? Tem até um versículo que Paulo fala: quer comais, quer bebais, fazer isso, né, para a glória de Deus. E se a gente para pensar que tudo o que fazemos é para a glória de Deus, o que e o quanto nós precisamos mudar para que no final da nossa vida a gente não esteja no mesmo nível de Salomão, olhando para tudo que fizemos e falar que corremos atrás do vento, que gastamos o nosso tempo com nada, que tudo que a gente vai deixar para trás é para outras pessoas usufruírem e a gente não tem felicidade naquilo que a gente fez. Porque você vai curtir o momento, você vai se alegrar. Ele mesmo fala: eu me alegrei em tudo que eu fiz. Mas teve significado? Se você for ver o fim de Salomão, foi um fim terrível. Ele foi o homem com maior sabedoria da Bíblia, maior sabedoria do mundo, possivelmente. Ele foi um homem que ele viu
assim, através de fogo sobrenatural, né, da forma que se via antigamente, e ouviu a voz de Deus, aparições sobrenaturais do divino em sonhos e no tabernáculo, e ainda assim ele se permitiu ser enganado por outros deuses e teve um fim trágico. Teve um fim aonde, a não ser algum julgamento diferente de Deus, mas fica subentendido que ele não foi salvo. Então, às vezes, a gente pode se garantir em muitas coisas. A gente se garante nas nossas obras, a gente se garante nas nossas palavras, a gente se garante no nosso estudo, mas o que é necessário que a gente mude para que a gente passe a acumular tesouros no céu? E com isso, estaremos glorificando a Deus. Toda vez que a gente acumula tesouros no céu, eu acredito que são vezes em que a gente faz coisas que glorifiquem o nome de Deus. Porque glorificar o nome dele, levar a palavra, essa é a nossa missão. Então, a única forma de você acumular tesouros no céu, de você acumular, de você encaminhar, né, a sua salvação cada vez mais e mais, é alimentar a sua intimidade, é alimentar a obra de Deus, é você fazer aquilo que Jesus espera que você faça, aquela missão que ele encomendou a você. O que você acha, às vezes, que é necessário na sua vida para que Deus possa olhar e falar assim, sim, ela está fazendo aquilo que eu esperava que fizesse. Eu dei tal coisa para ela, eu dei a luz para ela e ela está iluminando para minha glória. Essa luz não será trevas. Essa luz está sendo usada para iluminar. E é isso que me deixa, que me faz ficar pensativo. Isso fez eu até mudar algumas atitudes minhas quando eu parei para prestar atenção. Por exemplo, um exemplo da minha vida de hoje em dia mesmo, bem recente, eu às vezes, enquanto ainda não consigo um emprego, eu às vezes passo minha tarde jogando, né? Eu jogo um jogo de texto, de RPG e tal. E quando eu fui confrontado por essa palavra, eu comecei a refletir sobre isso. E eu fiquei pensando, e aí? O que Deus te deu? Qual é a tua luz? Ela está virando trevas? Você está usando para o que você precisa? Onde você pode? Onde você não pode? Vamos lá, faça uma autoanálise. Porque como é que você vai pregar sem levar a marretada antes? E eu comecei a pensar, velho. E eu comecei a pensar, e quando eu pensei, eu percebi que eu passava horas no jogo e às vezes não falava de Deus, não falava de Jesus. E desde ontem que eu comecei a refletir sobre isso, quando separei, escrevi tudo que tinha que fazer, eu comecei a fazer isso. Já divulguei o link do culto, já coloquei algumas passagens lá no canal do meu clã, né? Que eu faço parte no jogo, que tem algumas pessoas. E eu percebi que qualquer lugar, qualquer hora, onde você tem oportunidade, não importa se a pessoa perguntou, não importa se a pessoa pediu, cara, o seu momento é aquele, o seu lugar é aquele, é onde você está. Você está nos lugares não é por acaso, é porque Deus te colocou. Se o seu dom é pregar, se o seu dom é falar, se o seu dom é fazer o que seja, faça e glorifique o nome de Deus de algum jeito. Se você pode glorificar cantando numa confraternização, numa festividade, num culto, numa reunião, no que seja, louve a Jesus. Se o seu dom, se a sua coisa que você se sente melhor é orar, ore. Se voluntarie para orar em tudo que você puder. Ore na sua célula, no seu culto, nas suas reuniões, nas suas chamadas, na sua casa, quando vier alguma visita que não é convertida. O que for necessário para que as pessoas entendam que a sua vida existe para glorificar o nome de Deus, para glorificar a santa e maravilhosa graça e misericórdia de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, cara, faça isso. Porque no futuro, a única coisa que vai fazer diferença é isso. No futuro, nada mais vai fazer diferença. Não importa quantos carros você conseguiu, quantas casas você tem, quantas faculdades, quantos cursos, quantas escolas você dá aula, quantas coisas você saiba cozinhar. Nada, nada mais vai fazer diferença apenas se você glorificou o nome de Jesus Cristo, se você tem Ele como seu Salvador, se você tem Ele na sua vida. E se você não tiver, mesmo praticando tudo que é de bom, talvez não sirva de nada. A Bíblia diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. A sua vida tem que ser única e exclusivamente voltada para Cristo. Eu não estou dizendo, eu tenho trabalho, eu tenho negócio, eu tenho minhas coisas. Você vai ter. Mas quando das vezes a gente não tem oportunidade de fazer alguma coisa que
de repente, mesmo que lá no fundo vá despertar em alguém, né, alguma memória, alguma coisa em relação a Jesus, a gente não faz. Por exemplo, eu já peguei muito Uber com a minha esposa, onde a gente sabia que as pessoas eram evangélicas porque eles estavam ouvindo louvor no carro. E aí você já entra e você sabe que aquele ambiente ali, a pessoa é evangélica, você nota que a pessoa fala diferente, ela conversa, ela sorri, não importa se o trânsito está ruim, se está bom, você não vê uma pessoa irritada, estressada, né? Eu peguei um costume, hoje em dia eu perdi um pouco porque eu não estou mais saindo tanto, mas eu tinha pego um costume que eu estava dando a paz para todos, né? Eu entrava num carro, ia para algum lugar e falava paz. Por quê? Porque por mais que a pessoa não fosse, se ela sabe que você é cristã, ela vai te observar. E quando uma pessoa te observa e você está brilhando à luz de Cristo, não tem como você olhar para a luz e não ser, no bom sentido, contaminado por ela. Não tem como você olhar para uma coisa que você fica prestando atenção, que você fica ali daquele jeito focado e você depois não vai comentar sobre, você vai perguntar o porquê que aquela pessoa é tão diferente, por que aquela casa é tão diferente, por que aquele projeto é tão diferente, por que aquela obra é tão diferente. E, cara, você vai procurar a fonte. Quando você vai procurar a fonte, você descobre que só tem uma, e a fonte é Jesus. Então, eu gostaria de encerrar minha mensagem, né, falando para todos que estão assistindo, que vão assistir online mais para frente, se existe alguém aí no meio, né, de vocês que não conhece Jesus Cristo ou que está afastado do caminho, que percebe que agora é a hora de retornar para os caminhos de Jesus Cristo. Eu não estou falando de ir para a igreja, ir para o templo, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de salvação. Estou falando de um Deus que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus que, se você botar a mão no teu coração agora e olhar para cima e falar assim, Deus me socorre, ele está do teu lado. Um Deus que, se você falar eu te amo, o Espírito Santo dele vai queimar no teu coração e você vai sentir que você não está sozinha. Eu estou falando desse Deus. E se você sente que chegou, acabou a hora de procrastinar, acabou a hora de ficar apenas perdendo tempo com a secularidade, com as coisas da vida alheia, com as festas, com as bebedeiras, com o vazio, com aquilo que você tenta preencher o vazio que consome, você acha que é depressão e que nenhum psicólogo consegue dar jeito, nenhum remédio consegue anestesiar por muito tempo, dê um basta nisso. É hora de dizer chega. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Você que está desviado, você que conhece, né, o Pai, conhece o Filho, e por algum motivo você se desviou do caminho, é a hora. É hora de retornar para os braços do Pai. Ele está querendo você de volta, está querendo você no reino. É o momento de dar tchau para essa vida. Eu não estou dizendo que você vai alcançar a libertação imediata, mas se entrega no braço do Pai, pede socorro a Ele. É garantido. O teu socorro vem do alto, vem do Senhor. Eu vou fazer uma breve oração. E se você que está assistindo aqui a essa pregação hoje, ou qualquer dia, qualquer noite, qualquer ambiente que você tiver, você sentiu no coração de entregar sua vida a Jesus Cristo, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e fala o seu nome. Fala eu, fala o seu nome e fala desejo aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida na mão dele. Vou fazer uma oração. Feche os seus olhos, conecte a sua mente com a minha agora, né? Comece a pedir socorro a Cristo. Entregue as tuas dificuldades na mão dele. Entregue as tuas petições na mão dele e deixe com que o Espírito Santo ele vá curando você de dentro para fora, vai entregando a você aquilo que você precisa para, às vezes, lutar contra o que está te prendendo. Eu não sei se é um vício, uma maldição lançada por alguma família que você deixou no teu psicológico te travando. Eu não sei se é uma enfermidade, não importa. Não importa se você está no templo, se você não está no templo, se você vai, se não vai. Importa que Jesus te ama. Ele quer o seu bem. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento entrego a Ti, Pai amado, todos aqueles que quiseram aceitar a Ti, Pai, todos aqueles que o aceitaram de coração novamente, ou aqueles que estão conhecendo agora nesse momento, Pai, que o Senhor os receba de braços abertos. Sabemos, Deus, que grande festa existe no céu por esse momento grandioso que está acontecendo, Pai.
Deus, que teu Espírito Santo vá em cada coração nessa noite, nessa tarde, manhã, de quem vai ouvir em outros momentos, Pai amado. Que o Senhor, com teu Espírito Santo, faça a obra, Pai, que o Senhor quer fazer na vida de cada um, Pai amado. Que o Senhor entre com cura no coração de cada um, Pai amado. Que o Senhor entre com refrigério no coração de cada um, Deus amado. Que o Senhor direcione, Pai, para o melhor lugar, para a melhor forma, para que eles possam entender e ouvir, Deus, e estar cada vez mais íntimos e ligados a Ti, Pai. Que o Senhor trabalhe no coração e na mente de cada um que se entregou a Ti. Que o Senhor não permita com que Satanás faça-os desanimar, faça-os querer desistir, Pai, de lutar pela vida eterna que só o Senhor pode dar, Pai amado. Que sejam capazes, tenham confiança e força de vontade para alimentar, Deus, a vida espiritual, para acumular tesouros no céu, Deus, para honrar e engrandecer o teu santo nome com a própria vida. Que o Senhor esteja com eles, seja pastor da vida de cada um, Deus. Assim eu entrego a Ti no teu altar, Pai, essa oração e a minha pregação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos então orar ao nosso Deus, nos colocar na presença dele em oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Pai, pela tua palavra que nos corrige, que nos ensina, nos instrui, nos exorta, também nos conforta, nos consola e nos mostra o caminho que nós devemos seguir, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos dá sabedoria, discernimento e nos capacita para viver uma vida que te agrade, Pai. E nós pedimos perdão, porque cada um de nós, Pai, nós sabemos que nós poderíamos fazer mais do que nós estamos fazendo. E nós te pedimos a tua ajuda, o teu socorro, para vir em nosso auxílio, para nos ajudar a viver essa vida que te agrada, a juntar esses tesouros no céu. Ajuda-nos a ouvir a tua palavra, a compreendê-la, a ser tocados por ela, a deixar-nos guiar pelo teu Espírito Santo, porque tantas vezes, Pai, nós já sabemos aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida, e nós adiamos, nós não fazemos, nós não priorizamos o teu reino, Pai. Dá-nos um coração que te ame, que coloque o Senhor em primeiro lugar e que nós possamos aplicar durante essa semana, esse tempo, tudo aquilo que nós aprendemos hoje na tua palavra, Pai. Nós queremos também colocar diante de Ti os pedidos que foram feitos, que foram enviados para ser colocados em oração nesse culto, e também o Senhor conhece o coração de cada um. E nós viemos aqui, Pai, te apresentar a nossa vida, te apresentar as nossas causas, porque nós confiamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor se importa conosco, que o Senhor é todo-poderoso, amoroso, misericordioso, gracioso, e que tudo aquilo que nós colocarmos nas tuas mãos, o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai fazer o melhor para a nossa vida, para os nossos queridos, para os nossos familiares, amigos, para todas as pessoas que nós estamos colocando hoje diante de Ti, Pai. Então nós pedimos, o Senhor conhece todas as necessidades de cura, Pai, cura para o corpo, cura para a alma, tantas angústias, sofrimentos, enfermidades físicas, pessoas que vão fazer cirurgias, que vão fazer algum procedimento médico, que estão na fila de espera, que o Senhor intervenha, pessoas que têm transtornos psicológicos, depressão, ansiedade. Nós te pedimos que o Senhor venha agir, venha derramar da tua cura, venha tocar cada vida com teu Espírito Santo. Nós pedimos por libertação, Pai, de vícios, pela salvação daqueles que ainda não te conhecem. Te pedimos, Pai, pelas guerras, pelos países que estão em guerra. Pedimos pelo nosso país, pelas queimadas que estão acontecendo, tantas pessoas sofrendo. Pedimos, clamamos pela tua misericórdia, pela tua intervenção, para que o Senhor dê sabedoria, para que acordos sejam feitos, para a restauração de relacionamentos, para sabedoria dos governantes do nosso país, para tomar decisões justas. Pedimos por causas, pessoas que têm causas na justiça, que o Senhor intervenha para que os processos se desenrolem, para que as coisas aconteçam da melhor forma. Te pedimos, Pai, pela educação do nosso país, pelas escolas, que o Senhor, que a tua presença seja manifesta, seja conhecida, que o Senhor se revele a alunos, a professores, aos funcionários, enfim, Pai, que o teu evangelho, que o teu reino
Venha, que nós possamos te honrar, te glorificar em tudo aquilo que nós fizermos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, que nós possamos realmente amar e colocar o teu reino em primeiro lugar, juntar esses tesouros, Pai, como a tua palavra nos ensina. E o Senhor conhece todas as causas, o coração de cada um que está participando desse culto, seja ao vivo, seja gravado, que o Senhor intervenha, que o Senhor toque a vida de cada um, que o Senhor abra portas de emprego, Pai, para aqueles que precisam, cuida da área financeira também, cada área, cada necessidade das que foram faladas aqui e das que estão no coração de cada um, pessoas que estão te buscando, que estão querendo te conhecer mais, que estão querendo uma comunhão, uma intimidade mais profunda contigo, Pai, se revela, fala com elas, usa esses momentos de busca no secreto, em casa, nos cultos, em retiros, para que elas te conheçam mais, para que a tua presença seja manifesta, para que as vidas delas sejam transformadas, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor faz muito mais do que nós pedimos, do que nós podemos expressar em palavras, e porque também o teu Espírito Santo intercede por nós, Pai. E nós te pedimos também para que, se há pessoas que estão participando desse culto, que querem e entregaram e oraram, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, que o Senhor as guie, que o Senhor mostre o caminho para que elas possam prosseguir te conhecendo, seguindo o Senhor Jesus, sendo verdadeiros discípulos, e que também possam discipular outras pessoas e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, nós te agradecemos por mais esse momento na tua presença, pelo privilégio de ouvir a tua palavra, e nós te pedimos uma noite tranquila, uma noite de sono restaurador, um dia maravilhoso na tua paz, e que o Senhor visite cada um, cada família, cada casa, cada pessoa, que ninguém, Pai, saia desse culto do mesmo jeito que eles entraram, Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Tu estás sempre em minha vida, conheces meu andar, guardas-me em tua mão e guias-me em retidão, e eu olho para ti. Espero em ti, eu te louvarei, ó meu Senhor, pois tu és fiel a mim. Abraça-me e sustenta-me, e não deixes eu ficar sem teu amor. Tu estás sempre em minha vida, conheces meu andar, guardas-me em tua mão e guias-me em retidão, e eu olho pra ti, e eu espero em ti. Eu te louvarei, ó meu Senhor, pois tu és fiel a mim. Abraça-me e sustenta-me, e não deixes eu
és fiel a mim. Abraça-me e sustenta-me, e não deixes eu ficar sem teu amor. Abraça-me e sustenta-me, e não deixes eu ficar sem teu amor. Amém. Vamos à bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Que em gratidão digamos amém. 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 Muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada por terem assistido este culto até aqui. Peço a vocês que encaminhem este vídeo, né, para alguém que vocês sentem que tem necessidade de ouvir a palavra de Deus, que tem sede da palavra de Deus. Peço também que vocês compartilhem, curtam, comentem e deixem nos comentários dos vídeos seus pedidos de oração. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e tenham todos um excelente dia, tarde e noite. E que Deus os abençoe.